Boa noite, eu sou o Sérgio Jabelufa, sou do Polo de Palmeira das Missões e a parte do texto que nós lemos correspondente à temática em discussão é o que é o erro. Bom, o texto deixa bem claro uma relação entre a gramática tradicional, em que se traz a questão de escrita correta, de fala correta, de uma estruturação, digamos assim, a partir daquilo que a gramática considera como forma correta, forma padrão tradicional. Então, o texto traz de uma forma bem clara o que se considera erro em português. A discussão de toda a temática está em cima do seguinte: erro, não existe erro de português. Na verdade, existe erro de ortografia. Aí sim, aí é uma questão de uma escrita de forma incorreta, utilizando um S em vez de C. Então, esta abordagem ela faz exatamente este paralelo. Os gramáticos tradicionais consideram, então, erro de português. Mas se nós pensarmos, conforme o relatado no decorrer das entrelinhas que a gente estudou, a respeito de, digamos assim, uma criança que aprende, que incorpora a língua falada pela mãe e que depois ela expressa isso, ela manifesta no seu dia a dia, nos seus 3, 4, 5 e assim na vida, digamos assim, aquilo que ela aprendeu, nós podemos dizer que é algo que nasce inato à criança. Então, os gramáticos são bastante críticos com relação a isso, quando não se considera essa parte em que se aprendeu, digamos, lá no convívio social, lá na família, digamos assim, ainda enquanto estava na mãe, e após o nascimento segue então essa relação. Bom, eles acabam rotulando quando as crianças, quando os adultos escrevem de forma errada. Na verdade, não existe forma errada. A discussão é, a escrita sempre é uma escrita na tentativa de acertar. Né? Então, esse acertar, essa tentativa de talvez ter o entendimento do professor, ter o entendimento de quem estará fazendo a leitura, trazer esse retorno para o aluno de uma forma positiva, de uma forma que dizer assim, de repente, não dizer que você errou aqui, mas que olha, você fez, escreveu desta forma, mas de repente se você abordasse com uma outra palavra, eu acho que isso já é uma grande contribuição e a linguística, ela considera, digamos assim, o entendimento na comunicação. Ou seja, houve comunicação, então para a linguística é um fator importante. Para a gramática tradicional, não. E é isso um pouco que se quer trazer agora, digamos assim, para a sala de aula, de não ficar muito preso à gramática, mas a partir do contexto do aluno, a partir da relação do dia a dia, né, que ele tenha, que a gente tenha com o aluno, que a gente possa então trazer à tona uma série de novidades no sentido de que a gente fala uma língua que a gente não erra ao falar a língua. Se diz que isso está inato em nós. Repito o que eu falei antes. Então, o texto aborda uma coisa bem clara, que a gente não erra com relação à língua nativa, a nossa língua mãe. A gente pode errar com relação a uma segunda ou uma terceira língua. Se diz também que a gente erra aquilo que a gente aprende externamente a nós. Então a gente pode errar tocando um piano, a gente pode errar dando um comando errado no nosso note, no nosso computador, a gente pode errar fazendo uma marcha de um carro, né? Mas se diz que dentro da língua a gente sempre está tentando melhorar aquilo que a gente tem, sempre a gente vai em busca de
fazer novos acertos. Acredito que o nosso texto é um texto muito rico, um texto que ainda pode gerar muitas discussões, se realmente nós precisamos de uma gramática tradicional para a gente conseguir se comunicar, para a gente ter uma boa escrita, de que nós precisamos ter uma ordem de um sujeito, um predicado e assim sucessivamente, ou se a gente pode, dentro de uma outra realidade que a gente possa trabalhar, uma realidade talvez trazendo um texto, trabalhando um texto e a partir desse texto identificando sujeito, predicado e outras ordens que talvez a gramática tradicional queira que seja trabalhada. Então, podemos dizer que não existe erro de português, mas sim que existe erro de ortografia. É essa minha contribuição a respeito da parte do nosso texto. Obrigado.